Se você quer que a tua equipe tenha uma alta performance, ela precisa de orientação, de direcionamento, Exato. saber aonde que tá acertando, aonde que tá errando. Porque assim, às vezes você pensa com a sua cabeça. E o colaborador, muitas vezes, tem uma cabeça diferente. Talvez você já seja uma pessoa que tem um nível de autoavaliação muito alto. Que você consegue se perceber, ver suas atitudes e saber onde que você precisa corrigir a rota. Talvez o teu colaborador não saiba. O colaborador não sabe e ele justamente precisa disso. Ele precisa de feedback, ele precisa de orientação. Na verdade, muitas vezes, é o que ele mais quer. Ele tá quase que ele clamando pra você, me dá um direcionamento, me fala, me diz que eu faço. Só que você não diz. Seja por crença, por motivo, por achar que é desnecessário, que é perda de tempo, que o funcionário não entende. Não sei qual que é a loucura que tu botou na tua cabeça. Mas o colaborador precisa de direcionamento. E com isso, naturalmente, o rendimento e a performance dele vai melhorar, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ScalcoCast, um podcast para quem é do setor da alimentação, que quer escalar, quer ter mais resultado, quer ter mais liberdade. Esse aqui é o teu podcast. E eu, Rafael Scalco, tô aqui mais uma vez com a minha esposa e sócia, Sandra. Seja muito bem-vinda, amor. Oi! E eu queria já te pedir o seguinte, se você já tá assistindo esse episódio no YouTube, já coloca aqui pra começar a me seguir, já ativa as notificações, ativa o sininho pra toda vez que chegar um episódio novo você já ser avisado. Inclusive, toda terça-feira, 7h30 da manhã, tem episódio novo. Faça o mesmo lá no Spotify e se por acaso você ainda não me segue no Instagram, é @RafaelScalco1. E amor, qual que é o tema do episódio de hoje? A cultura do feedback. Esse assunto tem muito aqui pra gente falar, né, amor? Exatamente, porque muitas vezes quando a gente fala de feedback, a gente pensa que feedback é uma coisa só. Feedback é assim, é só com essa técnica, é só pra esse momento, mas na verdade é algo muito mais amplo, como vocês vão ver aqui no episódio de hoje, que a gente vai ir por várias linhas, por vários lados, porque o feedback depende da situação, do momento, qual que é o objetivo, o que tu quer. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar sobre feedback nesse episódio de hoje. Então, se prepara aí. Se você estiver assistindo em casa, se você não estiver dirigindo, pega um papel, pega uma caneta pra anotar, que eu tenho certeza que vai ter insights valiosíssimos aí pra você. Então, bora escalar e vamos começar o episódio de hoje. Vamos lá. Amor. E aí eu já vou começar assim, ó. A gente colocou o tema a cultura. Por que a palavra cultura vem aqui associada ao feedback? Porque a gente não quer que isso seja só uma vez ou outra na vida do teu colaborador. A gente quer realmente que isso esteja dentro da tua empresa como algo que se cria uma rotina. Então, a pessoa, ela sabe que isso vai fazer parte da vida dela enquanto ela estiver dentro da tua empresa. E não vai ser algo aleatório ou só de vez em quando. Então, o feedback, por isso que a gente fala da cultura. Porque vai fazer parte da vida desse colaborador. Tu falou assim, a gente quer. Não é que a gente quer, é porque precisa. Exato. É porque precisa. Se não for assim, você vai passar muito trabalho. É aquela história, né? Eu lembro quando a gente começou a dar feedback no restaurante, que toda vez que chamava um colaborador no escritório, os outros já, tipo assim, vai ser demitido. O que aconteceu? Aí quando a pessoa descia, perguntava, o que aconteceu? Por que ele te chamou? Né? E a pessoa que estava lá dentro morria de medo. Porque ela pensava, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então, por que a gente... Tu lembra disso do começo, como que era? Nossa, conta um pouco sobre isso. Eu lembro que assim, ó, entrou no escritório, na época eu, né, que fazia muito essa parte, né, da gestão das pessoas, e aí entrou no escritório, a primeira coisa, a pessoa tinha medo. Então, o medo acabava fazendo o quê? Com que a pessoa nem falasse. Ou pior, né, amor? Ela saía dali dentro sem entender nada, porque o medo bloqueava o entendimento dela. A emoção maior dela era o medo, então ela ficava totalmente com a estrutura dela sem entendimento. Então ela tentava entender aquilo que eu falava, ela não conseguia, ela saía dali pior do que ela entrou. E aí a gente viu que aquilo ali não estava dando certo, mas por quê? Eu não estava fazendo da forma correta. E aí eu fui buscar entendimento nesse assunto, né? Fui buscar conhecimento, fui buscar
entender como que funcionava o outro lado. Porque é fácil você dar, às vezes, um feedback. Se você já tem ali a questão, né, de você gostar mais de falar com o colaborador, de ter essa habilidade, você já pensa assim, tá fácil, eu consigo dar. Tá, mas aí quando a pessoa senta para receber esse feedback, como que ela se sente? Como que eu consigo fazer com que ela saia dali entendendo a mensagem que eu quis passar? Então, eu acho que foi mais... Porque comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Então, anota isso, anota essa frase se quiser, ó. Tira um print aqui desse episódio, sobe lá nos teus stories e coloca essa frase. Comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que o outro entende. Na comunicação, a responsabilidade é de quem comunica, é do comunicador e não do receptor. Porque muitas vezes o teu funcionário fala assim, mas eu falei pra ele. Tu vai falar com um líder teu, né? Tu fala, pô, mas o garçom tá tendo uma atitude errada. Não, mas eu disse, mas eu falei. Não importa, porque a comunicação, a responsabilidade é de quem comunica. O que importa é como a pessoa recebeu do outro lado. Exato. Então não adianta dizer, não, eu falei. Falou, mas não foi efetivo. Falou, mas não deu resultado. Falou, mas a outra pessoa não entendeu. Então não serviu. Então comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Exato. E aí, amor, dentro da nossa história, a gente teve que evoluir muito, tanto que a gente trouxe para a nossa cultura, justamente porque a gente viu a importância desse feedback, ele ser constante, às vezes ele ali semanal, diário, ele entrou, na verdade, né, amor, a gente fez com que o feedback, ele entrasse em várias situações. Isso. Desde o período de experiência do colaborador, né, ele tem situações ali... do dia a dia. Situações do dia a dia, quando ele já está mais tempo na empresa. Então, a gente entendeu que o feedback ele tem que aparecer em vários pontos durante a jornada desse colaborador dentro da empresa. Mas aí eu te pergunto, e a gente vai falar sobre tudo isso, mas por que dar feedback? Por que a gente tá falando no episódio de feedback? Tipo assim, só porque é só um assunto que é bonito de falar, que é legal. Qual que é a transformação? Acho que é a palavra certa. Qual que é a transformação que gera uma empresa que dá feedback para os colaboradores de quando não se dá? Por que é importante a pessoa ouvir esse podcast? Qual que é a transformação que gera? Assim, a transformação é você ver uma equipe muito mais produtiva e entendendo de fato o que a pessoa está fazendo ali dentro. Para botar uma palavra mais bonita, é trazer uma equipe de alta performance. Se você quer que a tua equipe tenha uma alta performance, ela precisa de orientação, de direcionamento, saber aonde que tá acertando, aonde que tá errando. Porque assim, às vezes você pensa com a sua cabeça. E o colaborador, muitas vezes, tem uma cabeça diferente. Talvez você já seja uma pessoa que tem um nível de autoavaliação muito alto. Que você consegue se perceber, ver suas atitudes e saber onde que você precisa corrigir a rota. Talvez o teu colaborador não saiba. Talvez nem você, na verdade. Mas tudo bem, vamos avançar. O colaborador não sabe e ele justamente precisa disso. Ele precisa de feedback, ele precisa de orientação. Na verdade, muitas vezes é o que ele mais quer. Ele tá quase que ele clamando pra você, me dá um direcionamento, me fala, me diz que eu faço. Só que você não diz. Seja por crença, por motivo, por achar que é desnecessário, que é perda de tempo, que o funcionário não entende. Não sei qual que é a loucura que tu botou na tua cabeça. Mas o colaborador precisa de direcionamento. E com isso, naturalmente, o rendimento e a performance dele vai melhorar, né? E aí, por que a gente tem que associar o feedback com técnicas para que a gente consiga entregar essa mensagem de uma forma clara, né, amor? Sim. Eu vejo muito isso, tipo, tem que trazer essa clareza, porque um feedback, ele pode virar só uma conversa. Isso. Qual que é a diferença? Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença? Eu nem sei se tu tem essa resposta, mas vou te perguntar. Qual que é a diferença do feedback e de uma conversa? É que o feedback você vai direcionar ele, tá? Então ele vai ter um direcionamento e ele sai dali com essa clareza. Eu preciso fazer isso. Uma conversa, a pessoa vai ter abertura para argumentar.
Então ela vai ali definir se aquilo ali faz sentido, se não, se aquilo ali entrou no sentido assim, isso aqui que tu tá falando ela fica mais pensativa, ela sai com mais argumento. Então o feedback não é para falar, é para escutar, é isso? É para escutar. Então eu quero já te entregar uma técnica de feedback aqui, tá? A gente vai falar sobre várias aqui ao longo desse episódio. Eu quero te falar uma, que é a técnica do balão. A técnica... Posso contar isso aqui? Pode, muito boa. Então a técnica do balão é o seguinte: quando você chamar o colaborador para dar um feedback no escritório, você vai chamar ele... Eu tô falando no escritório, mas pode ser dentro do teu estoque, dentro da câmara fria. Eu não sei de onde que você vai dar. O ponto é que é importante o feedback ser em particular. Tá? Então, isso é fundamental. Exato. Feedback em particular. É aquela velha frase: correção em particular, elogio em público. Então, se você for dar só um feedback só de elogio, não tem problema dar em público. Mas, normalmente, o feedback é algum ponto de melhoria, algum ajuste no comportamento, na postura. Então, isso precisa ser em particular. Então, quando você for começar um feedback, você precisa explicar para o teu colaborador, para o teu liderado, se você é líder, se você é gerente de uma operação, a técnica do balão. Você vai falar assim, eu tô te chamando aqui para te dar um feedback e eu preciso que você faça o seguinte: imagina que o feedback é como um balão, uma bexiga, onde eu vou assoprar. Então, tudo que eu estiver te falando aqui é como se eu estivesse assoprando nesse balão. E esse balão, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando a gente terminar esse momento aqui do feedback, tu vai fechar esse balão e vai levar para tua casa. E aí, quando tu chegar lá na tua casa, tu vai começar a murchar esse balão. Ou seja, aí você vai começar a digerir tudo o que eu falei aqui. Porque qual que é o perigo de não usar essa técnica? De virar uma conversa. Por quê? Porque aí tu começa a dar orientação pro teu liderado e ele já começa a dar desculpa, ele já começa a rebater. E muitas vezes... Às vezes ele não vai nem te rebater oralmente, mas ele na cabeça dele, ele tá, não, mas isso tá certo, não tá certo, isso tá errado, porque é assim, porque essa... Ou seja, ele não tá com a mentalidade aberta para ouvir o feedback. Então, quando tu explica para ele a técnica do balão, que nesse momento eu vou falar, você não vai responder, você vai estar aqui desarmado, ouvindo tudo que eu tenho para falar. E aí você vai levar esse balão cheio para casa, vai ir murchando esse balão ao longo do percurso e no dia seguinte eu tô aqui disponível para te ouvir. Não é que seja uma ditadura que eu só falo e tu escuta, não é isso. É porque se não fizer dessa forma, não vai ser produtivo. Então amanhã eu tô aqui disponível pra gente debater sobre o que foi conversado dentro do feedback. Exato, porque aí ele pensou, acalmou, associou, né? Então ele levou as emoções dele para um estado que deve ser levado de entendimento, de buscar uma clareza naquilo que foi trazido ali para ele melhorar, né, amor? Sim. Então, assim, isso é uma técnica fundamental de feedback. E quando tu fala que tem que ser no particular, gente, tem que cuidar muito com isso, né, amor? A gente vê muito, às vezes os nossos mentorados, eles falam o quê? Não, a gente dá feedback, mas é aquela puxadinha no meio do salão ali, vem mais para um cantinho, ou então, às vezes, vamos lá ali no bar e vamos conversar, né? Vou te dar um feedback aqui, mas é mais aquela conversa, ou é aquela orientação que precisa ser dado ali na hora, mas que não vai ter o efeito do feedback. O efeito do feedback, gente, é mexer na parte comportamental. Então, eu vejo que quando um feedback é bem dado, você vai mexer com as emoções dele, então você vai mexer com o comportamento daquela pessoa. Uma coisa é você instruir ele a carregar a bandeja de uma forma melhor, algo mais técnico. Aí é uma simples orientação, não é um feedback. Exatamente. E aí é algo mais técnico ali do dia a dia, da operação. Mas o feedback, ele vai mexer com o comportamental da pessoa. Muito bom. Tá? Então, eu sempre tenho esse cuidado de separar, né? Porque o que acontece? O líder, às vezes, ele me pergunta assim: Sandra, eu dou um feedback ou eu tenho uma conversa ou eu oriento? Então, ter esse entendimento dessa separação. Sim.
quando vai mexer com o comportamento, gente, algo específico, vai para o feedback. O teu resultado vai ser melhor. Sim. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma técnica, talvez você já tenha ouvido falar ou não, que é do feedback sanduíche. Não é porque a gente é do ramo da alimentação que é o feedback sanduíche. É uma técnica, realmente, que chama feedback sanduíche. Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas antes eu queria trazer um ponto que seria... É que depende do nome que a gente quer dar, né? Mas seria um feedback em público, que não é um feedback. Que é o que a gente chama de briefing diário. Ou seja, você fazer uma reunião com os seus colaboradores, seja se você lidera o dia a dia da operação, ou se você tem um líder que lidera, o que é isso? É se reunir antes de iniciar o turno de trabalho e pegar os pontos positivos e os pontos a melhorar do turno anterior de serviço. Então, por exemplo, pessoal, hoje a gente foi muito bem ali, os clientes elogiaram tal atitude, a rapidez nossa hoje foi muito boa, mas eu vi que em algumas mesas a gente, por exemplo, não soube explicar muito bem o prato para o cliente, a gente teve um problema ali num talher que a gente levou e derrubou e caiu no chão, ou seja, são orientações, não é necessariamente um feedback. Então por mais que algumas coisas sejam de correção, não tem problema fazer em público. E é importante essa questão do briefing diário, fazer isso em equipe, todo mundo ali antes de iniciar o turno de trabalho, porque tu dá voz pro teu colaborador, ele dá opinião. Então assim, isso é diferente da um feedback, isso chama briefing diário, onde você pega os pontos positivos, os pontos negativos do turno anterior de trabalho e traz ali o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado em equipe. Setor de cozinha, setor de atendimento, separado pelos setores. Então, isso é uma coisa. Porque aí isso, por mais que algumas coisas até sejam comportamentos, mas são coisinhas pequenas do dia a dia. Que, por exemplo, o garçom, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O garçom tem que levar o talher na mesa e botar o garfo do lado esquerdo e a faca do lado direito. E aí, durante o turno ali de serviço, você tá ali olhando e vê que ele botou ao contrário, que ele botou a faca na esquerda e o garfo na direita. Talvez, se tá na correria, se tá no movimento, tu não precisa parar o teu colaborador para falar isso para ele. Porque senão daí tu fala disso. Aí, tem que tirar aquele papelzinho do canudinho que ficou na mesa. E tem isso, tem aquilo. Tu fica chato. Tu fica... como é que eu posso dizer? Abafando, como é que se diz? Oprimindo ali o teu colaborador o tempo inteiro. Fica chato, não precisa. Então isso você pode trazer pro briefing diário, Exato. Né? E aí compartilha com todo mundo. E uma dica, amor, do briefing é equipe de pé e em círculo. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas querem fazer briefing com todo mundo sentado, numa zona de conforto, né? Então, é importante que o líder, ele consiga observar, olhar para a equipe dele ali no início. Até porque você começa a observar se tem alguém bem, se não está tão bem, se a pessoa ali está um pouco desanimada, não está prestando atenção. Aí depois você consegue orientar essa pessoa de uma forma melhor. Então, sempre, briefing de pé, em círculo, para que o líder consiga observar todo mundo, né? Sim. E aí eu queria falar um pouquinho agora sobre a técnica do feedback sanduíche. Para quem não conhece, o que é o feedback sanduíche? Imagina que um sanduíche, ele tem o pão, tem o recheio e tem outro pão. Então, essa é a técnica do feedback sanduíche. Ou seja, você começa com algo positivo, traz a situação a melhorar e finaliza com algo positivo. Sandra, funciona feedback sanduíche? Agora nós vamos entrar aqui. Eu não gosto muito do feedback sanduíche. Funciona. Mas eu acho que ele tem que ser para coisas mais leves, para comportamentos mais leves, que você consiga orientar de uma forma também mais breve. Mas não é o que eu uso o tempo inteiro, né? Isso, depende da situação. Então, eu até anotei aqui para ficar bem didático e te explicar, tá? Então, eu vou pegar aqui no meu computador para te deixar bem claro. Então, o feedback sanduíche, você começa com um elogio sincero, não é encheção de linguiça, puxação de saco. Você começa com um elogio sincero, insere o ponto de melhoria e finaliza com uma mensagem de encorajamento. Vou te dar um exemplo. O atendimento hoje foi ágil. Ótimo trabalho. Fez o elogio inicial, a camada de baixo do pão, o pão na base. Uma coisa que podemos melhorar é prestar atenção no tom com os clientes para que se sintam mais à vontade. Ou seja, é o recheio, é o ponto de melhoria. E termina com: continue assim, eu sei que você vai dar conta. É
o pão de cima, a mensagem de encorajamento. Então isso aqui, para coisas mais leves, é bacana. Tu elogia o colaborador, traz o ponto que tem a melhorar e dá encorajamento para ele fazer. Porque ele não pode sair do feedback se sentindo a pior pessoa do mundo. Exato. Se ele se sentir assim, você só no feedback, você só despejar, não ser um feedback, ser como a gente chama um esporroback. Mas você fazia muito. Ah, não, por isso que a gestão de pessoas depois eu passei pra ti. O Rafa era campeão de fazer esporro back, né? E ainda às vezes na frente de todo mundo. Vamos falar real, porque o início, gente, se você não olhar pra isso, não sentir a dor disso, você não vai atrás do conhecimento. E a gente não teve esse conhecimento, né? Não teve um estudo disso na faculdade, a gente não passou, quando a gente trabalhava, não tinha essa cultura do feedback nas empresas que a gente trabalhava. Isso é legal. Restaurante, eu não trabalhei em ótimos restaurantes, em restaurantes incríveis, e nunca teve feedback. Eu também, nunca recebia feedback. Então, quando a gente entendeu que a gente foi buscar mais o ensinamento sobre gestão numa forma geral, de grandes empresas, aí você ouve muito se falar de feedback. Então, peraí, é algo que dá certo? Por que não introduzir para a área de alimentação? Né, para o nosso setor. Então, a gente viu que isso realmente começou a fazer sentido quando a gente começou a aplicar, buscar conhecimento e entender sobre isso. E aí, amor, eu lembro que tu falou assim, para mim isso não dá. Por quê? Gente, de novo, tem que estar disponível a escutar o outro, a entender das emoções do outro. Então, você vai precisar, de fato, se aprofundar sobre esse assunto. Para conseguir fazer um feedback... Ou ter um sócio que seja muito bom nisso. Exatamente. E outra, para mim, feedback é treino. Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar nessa questão, né? Nessa área. Então, quanto mais feedback eu dou, quanto mais eu vejo o resultado que isso traz, mais eu consigo fazer isso com uma forma tranquila, com algo que vai me trazer benefício para dentro da empresa. Então assim, ou é você, ou é um sócio, ou é um líder da tua empresa, mas alguém precisa ser essa pessoa que dá feedback. Exato. O que não dá, tipo assim, eu não sou bom, eu não gosto, não tem ninguém, então não vamos dar feedback. Porque qual que é o problema disso? Que se você não criar uma cultura de feedback na tua empresa, as coisas vão virando uma bola de neve. Sabe aquela coisa que começa uma coisinha pequena, vai aumentando, vai crescendo, até que desce uma avalanche que não tem mais controle. Por quê? Porque não foi fazendo os feedbacks na hora certa, não foi fazendo as correções de rota, não foi fazendo as orientações. Então, assim, é necessário feedback, não é opcional. E aí, sabe o que acontece muito? Que aí quando chama para o escritório, mistura vários assuntos. Feedback... isso é importante. Então, calma aí. Então, uma coisa que tu vai trazer agora que é muito importante é ser específico no feedback. Exato. Para mim, feedback, para ter resultado, tem que ser específico. E outra, né, amor? Não ficar fantasiando muito a história. Você precisa ser objetivo, ter clareza no que você vai trazer. Se você tiver essa clareza no que você vai trazer, trazendo esse colaborador para esse entendimento do comportamento dele, o resultado vai aparecer. Então, aí perde-se o medo. Porque senão, o que acontece? Por que eu tenho medo de entrar no escritório? Porque ele começa a despejar um monte de coisa que eu sou ruim. E aí, é como você falou, eu saio de lá pior do que eu entrei. Isso. Não é lavação de roupa suja. Exato, não é para lavar a roupa suja, não é para acumular assuntos. Não é para acusar. E nem misturar assuntos. Seja específico. Qual é a dor que você está sentindo com aquele colaborador? Ou qual que é a atitude dele que está, de fato, complicando ou a convivência com os outros, né? Aí o feedback, gente, ele serve para todas as áreas. Né, amor? Então, acho que é importante ter essa clareza. E interessante que quando tu começa a dar feedback para os teus colaboradores de forma consistente, constante, entre aspas, tu não demite mais nenhum colaborador. Ele que se demite. O que eu quero te dizer com isso? Porque quando tu vai ter uma conversa com um colaborador, tu nunca vai, do nada, de repente, chamar ele no escritório e demitir. Antes de chamar no escritório para demitir, você já teve 1, 2, 3 conversas aonde você mostrou a visão, mostrou os pontos que ele precisa melhorar, deu a oportunidade dele de melhoria
ele não melhorou, ou seja, ele não se adaptou, então ele tem que sair da empresa. E então, aí ele acaba vendo, né? Exato. Porque quando tu começa a ter uma sequência de feedback, você vai ver que você tem um histórico. A gente lá é tudo planilhado, então tem planilhas para o feedback, para deixar o registro de que aquilo aconteceu. Tem um planejamento, tem uma periodicidade de se dar feedback. Quando a gente fala de cultura do feedback, você precisa também identificar esse feedback, quando que ele foi dado, por que ele foi dado. Não fica só na fala. Eu fui lá, eu dei o feedback e tá tudo certo. Não, a gente precisa ter uma organização, né? Isso tem que estar planilhado. Depois que dá o feedback, vai lá, coloca, eu dei para o funcionário tal, foi dia tal, eu pontuei, foi isso aqui que ele precisava melhorar, eu dei essa oportunidade aqui, dei um prazo para ele, preciso aqui, em 2 semanas que tu melhora esse comportamento, ou volto a conversar com você. Mostra o caminho. Sim. E aí também para quem está fazendo a gestão da empresa, o que acontece? Ela tem dados. Porque também só feedback por feedback dizendo que deu, como é que você tem dados sobre isso? Como é que você vai lembrar? Eu dei um feedback há 3 meses atrás. E se eu não lembro mais o que foi falado? E não vai lembrar, porque quando tu tem muitos colaboradores, você não vai lembrar. Então, por que o registrar? Poucos, lembrar tudo, exatamente, os pontos elencados. Exato. Então, assim, registrar o feedback, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes para você fazer a tua gestão e ter, de fato, um retorno sobre isso. Porque se é para fazer de qualquer jeito, né, amor? Então, nem faça. Sim. Porque o feedback ele é para ter resultado. A gestão de pessoas é para a gente ter resultado com isso. Quando a gente usa as técnicas, quando a gente vai buscar conhecimento através disso, é para ter resultado. Se tu não quer ter resultado, então nem escuta isso aqui, né, amor? Nem faz sentido estar aqui nesse podcast. Se isso aqui que a gente tá te falando tá fazendo sentido e tu sente que tu é dono de um negócio de alimentação e precisa de um acompanhamento mais perto, que eu acredito que a evolução vem da busca contínua e do acompanhamento. Então, aqui na descrição desse episódio tem algumas soluções, mas mais em específico o K2 Club, que é uma mentoria anual, onde você vai ficar muito próximo de nós. A gente tem vários encontros presenciais ao longo do ano, tem encontros online em grupo, tem mentorias individuais, tem o acesso direto a nós, porque assim, a gente trabalha... as ferramentas a gente libera. Ferramentas. Então a gente trabalha todo o âmbito que precisa dentro de um negócio de alimentação. Mas essa parte de pessoas é uma parte que a gente trabalha muito e a gente é muito especialista nisso, até porque eu entendi algo, gente. Todos os negócios são feitos de pessoas. Os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Aí que tá. Uma outra coisa que eu sempre digo, essa sim é uma frase minha, essa que eu citei, é uma frase do Simon Sinek, que é aquele autor do livro Comece pelo Porquê. Mas uma frase que foi uma virada de chave pra nós, foi quando eu entendi que nós somos um negócio de pessoas que por acaso vende comida. Antes eu achava que a gente era um negócio de comida que precisava ter pessoa lá pra fazer a comida. Não. Nós somos um negócio de pessoas. Por acaso vendemos comida. Então a gente entendeu que a gente é um negócio de pessoas. E feedback é uma coisa fundamental dentro da gestão de pessoas. Criar uma cultura de feedback. Concorda? E quem que não quer saber se tá indo bem ou não, né, amor? As pessoas precisam disso. É uma necessidade. Exato, é necessidade. Eu preciso entender se eu tô no caminho certo ou errado. E só o feedback que vai trazer essa clareza aonde eu tô acertando e aonde que eu estou errando. E olha só que interessante, né, amor? Feedback, por isso que a gente fala, né, dessa clareza do assunto. Trazer um assunto específico e você sem fazer fantasia, gente. Não começa a fantasiar, a querer contar uma historinha. Você precisa ser objetivo com o assunto que você está tratando. Então, trate a dor da pessoa que você vai falar com gentileza. Por que eu falo com gentileza, amor? Olha só que interessante. Feedback, gente, quem for dar o feedback precisa também comunicar com a sua postura, com o seu tom de voz, que isso é um feedback.
que isso é para ela fazer uma melhoria na vida dela, no direcionamento dela ali dentro da empresa, e às vezes vai até para o pessoal dela. Ela vai levar aquele feedback, além da empresa, ela leva para a vida pessoal dela, às vezes o comportamento que ela está fazendo de errado. Então, trate isso com gentileza. Palavras, né, não podem ser de forma agressivas. Isso é uma comunicação que você tem que ser uma forma gentil, um tom de voz correto, olhando olho no olho, a conexão, né? O rapport, fazer uma conexão com a pessoa ali. E nada mais justo do que a pessoa que está recebendo aquele feedback, ela se sentir num ambiente seguro. Acho que essa segurança também tem que trazer. Gente, é um conjunto. A gente, às vezes, falando aqui, parece, nossa, é muita coisa. Mas é buscar essa comunicação. O meu tom de voz, os meus gestos. Não adianta eu ficar apontando o dedo para a pessoa. Até porque tem um estudo que diz que apenas 7% da comunicação é o que a gente fala com a boca. Exato. Os outros 93% são postura corporal e tom de voz. E feedback é comunicação. É uma comunicação. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui é fundamental para tu conseguir aplicar um bom feedback. E, gente, até coisas pequenas fazem diferença. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tô nessa cadeira aqui. E aí eu boto a pessoa que vai receber o feedback numa cadeira mais baixa. Isso aqui, no inconsciente, já passou uma postura de cima para baixo. Eu mando e você obedece. Já afeta o feedback. Outra coisa, eu não sei se no vídeo, quem tá no vídeo tá vendo, a gente tem uma mesa aqui na nossa frente. Ideal do feedback não é dar com uma mesa na frente. É dar justamente sem mesa. Sem nenhuma barreira física entre um e outro. Isso é o quê? Isso é uma das técnicas dentro da técnica de rapport. O que é rapport? É você criar conexão com a outra pessoa. Né? Exato. Então, tudo isso faz diferença no feedback, né, amor? Exato. Não, acho que tu falou tudo dentro, né, desse passo a passo, né? Faz no particular, sem nada, nenhum objeto interferindo. Cria a conexão do olhar. Olhe para o outro, olho no olho. E aí você vai dizer, mas Sandra, eu nem consigo olhar para o meu marido, às vezes olho no olho. Mas é importante o quê? Você treinar. Se você é um líder, né? Se você precisa dar feedback, treine o olho com o olho. E isso, gente, a gente pode fazer até com nossos filhos, desde pequeno. Parar e fazer a conexão do olhar. Olha aqui para a mamãe, olha dentro do olho da mamãe que eu vou te falar um negócio, né? Que eu vou te contar uma história. A mesma coisa com o teu esposo ou com um amigo mais próximo. Olhe, conexão no olhar. Eu acho que isso traz o quê? Uma verdade do que você está falando. Queria que tu falasse mais um pouquinho sobre isso, que as pessoas não percebem. Mas presta atenção nisso. Quando você está conversando com alguém, você de fato olha no olho dela, porque tem pessoas, seja pelo motivo que for, por insegurança e tudo, não consegue fixar o olhar. Só que isso, para outra pessoa, passa um sentimento de não gerar confiança. Exato. Se você fala com a pessoa sem olhar no olho dela, ela do outro lado fala assim, eu não tô confiando nessa pessoa, ela nem sabe por quê, mas é porque tu não tá olhando no olho no olho. Então você como líder, seja se você é dono, gerente, chefe de cozinha, seja a função que você exerce. Se você é líder, você precisa sempre falar com as pessoas olhando o olho no olho. Por mais que, o que a pessoa vai fazer? Ela vai desviar. Ela vai desviar. E mas você continua. Mantém. Exatamente. Eu digo assim, continua. Por mais que a pessoa não olha, continua. E outra, saiba fazer silêncio. Às vezes o silêncio, ela começa a fazer gestos, ela começa a mostrar o movimento corporal dela, começa a mostrar se ela está indo para a verdade ou para a mentira. Né? Ou às vezes ela já começa a querer rebater e aí você já começa a observar dentro dos gestos que ela está falando. Então, assim, traga isso como uma verdade para você. Só que você precisa o quê? Treinar. Feedback, eu falei no início, né? Quanto mais você dá, melhor você vai ficando, porque é um treino diário que você pode fazer com várias pessoas dentro da tua equipe. E aí, amor, uma outra coisa que eu lembrei dentro do feedback é nunca faça na hora que acontece. Muito bom.
a situação. Então, por exemplo, teve uma situação lá. Vamos dar um exemplo aqui. O colaborador estava atendendo o cliente e ele foi grosso com o cliente. Algo que é grave, é um comportamento que ele teve ali na hora. Não adianta pegar esse colaborador com as emoções que ele vai estar, né, com a cabeça quente, ir lá e colocar ele no escritório e querer dar um feedback. Não. Se chamar no escritório, já, tipo assim, já foi pra fase 2. Porque a maioria dos donos pega e já fala ali na frente de todo mundo mesmo. Exato. Então, beleza, já foi pra fase 2, mas ainda assim não é o ideal. Mas ainda assim não é o ideal, né? Eu sempre falo que feedback é bom sempre no outro dia. E sempre que possível, mais para o final do turno também. Sim. Não dê feedback no início do turno. Tu acha que essa pessoa vai trabalhar bem? Ou ela vai ficar só pensando, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o balão dela que ela encheu e vai querer esvaziar durante a jornada dela de trabalho. A concentração vai cair, o foco vai cair e outra, pode ser que ela comece a virar uma fofoca aquilo. Porque ela vai esvaziar o balão para quem? Para o outro colaborador. Vai começar a entrar opinião e aí aquilo foi por água abaixo. Aí, às vezes, você diz assim, nossa, mas eu tô dando feedback na minha empresa, né, amor? A gente vê muito mentorado. Feedback não funciona. O feedback não funciona. Tá dando errado. Fazendo da forma errada. Então, o feedback, gente, sempre no outro dia e sempre final do turno. Pegue essa pessoa no final, quando ela já está quase finalizando o trabalho dela, e aí ela vai para casa com esse balão cheio, né? E ela vai para casa, no ambiente dela, relaxar, entender, buscar aquilo dentro dela do que foi o comportamento. Se não fizer isso, não adianta, não faça feedback. Não queira ficar dando feedback só para dizer assim, não, mas eu dou feedback. Não, você está dando e não está dando da forma correta. Emoções erradas coloca tudo a perder. Verdade. E eu queria te falar agora aqui outra técnica de feedback. Essa técnica chama SBI. Anota aí, eu vou ler aqui para não errar nada e te dar no detalhe. SBI, situação, comportamento, impacto. Então vamos lá, situação, comportamento e impacto. Então vamos lá, situação, descreva o contexto. Comportamento, explique o comportamento específico do colaborador. E impacto, compartilhe o impacto que isso teve. Então eu vou te trazer um exemplo prático que eu criei aqui para contar uma historinha para você, para ficar muito claro o que é essa técnica SBI. Vamos lá, um exemplo prático. Durante o almoço. S é a situação. Durante o almoço é a situação. Notei que você foi um pouco direto ao responder o cliente que perguntou sobre uma troca no menu. É o comportamento. Isso fez com que ele parecesse incomodado e um pouco confuso. Esse é o impacto. Ou seja, situação, comportamento e impacto. Você trouxe para ele a situação, foi durante o almoço. Notei que você foi direto, foi grosso, foi ríspido na hora de responder ali a troca do menu. Foi o comportamento. E aí você traz o impacto que isso gera. E aí você pode analisar, que tal a gente ter uma forma mais acolhedora de conversar com o cliente? Por que tu não faz dessa outra forma? Ou seja, tu já dá uma solução prática ali para ele. Faz sentido isso para ti, amor? Muito. E funciona, né? Tu viu? Tu trouxe uma clareza, tu trouxe um objetivo na conversa, um assunto específico. Então, tudo que a gente veio falando desde o início do podcast, você está resumindo nessa técnica. Sim. Quer trazer a clareza, o foco é um assunto. Sim. Então, muito bom. E uma outra coisa, a gente explicou antes a técnica do balão. Mas antes da gente chegar na técnica do balão, quero ver se tu concorda comigo, que aí tu vai começar a explicar pro colaborador, agora eu vou te dar o feedback, e aí tu vai explicar a técnica do balão e vai deixar claro. Só que antes de chegar nela, o que eu acho interessante a gente fazer? Começar com perguntas para encorajar uma autoavaliação. Tipo assim, o que tu tá achando do teu rendimento no último mês? Ou, sobre aquela situação que aconteceu ontem, qual que é a tua avaliação? Como que foi tua performance? Tem algo que tu acha que tu poderia ter feito diferente? Ou seja, no começo, abrir um espaço, aí sim, para conversar, para ela trazer a visão dela, para tu entender o quão ela consegue ser
ela ter uma autoavaliação dela mesmo, até que tu chega e explica, ó, agora eu vou te dar o feedback, é isso, isso e aquilo. O que tu acha? Agora você vai fazer o quê? O acordo. Depois que tu fala sobre isso. A gente precisa fazer um acordo também no feedback com a pessoa. Porque é isso, faz a pergunta no início, até para quebrar um pouco do clima, né? Dela se sentir um pouco mais confortável. E fazer ela refletir sobre as ações dela. Exatamente, porque às vezes ela já tem a resposta do que tu vai falar. Às vezes ela mesma também já se analisou, porque esfriou a situação, ela isso é no outro dia, com a emoção dela mais calma. Talvez ela já conseguiu refletir ali, e às vezes aquilo que tu ia falar, ela já vem com a resposta. E aí se torna muito mais tranquilo você dar o feedback. Né? E aí entra, amor, na questão também do acordo, né? Da importância também de você fazer o acordo para que ela não fique rebatendo você. Isso. Que aí entra um pouco dentro da técnica do balão, que é justamente tu dar esse feedback e falar, ó, eu tô te chamando aqui para te dar um feedback sobre tal situação, por isso, isso e aquilo. Então eu quero que tu... E aí explica ali a técnica do balão, mas deixar claro que tu tá chamando não para um bate-papo, e sim para um feedback, para um momento de correção. Seja por um feedback por algo que aconteceu, por uma situação que tu tá chamando, ou se é um feedback periódico. Ó, hoje aqui é o nosso feedback mensal, é o nosso feedback trimestral, ou seja, da forma que tu definir. Então, trazer esse acordo, deixar claro que é um feedback, qual que é o objetivo, por que tu tá dando, e não simplesmente, entra aqui e começa a falar. Exato. E feedback no casamento também funciona? Não, isso é outra coisa, é outro episódio. Hoje é sobre feedback na empresa, cultura do feedback na empresa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não Amor, dá pra misturar? Não vou misturar isso aí, não. Mais alguma coisa pra falar sobre o episódio de hoje? Eu acho que ficou muito bom. A certeza eu vou ter se você colocar aqui nos comentários o que você achou do episódio de hoje. A gente deu técnicas valiosíssimas, quis abrir a tua mente para isso, como fazer, por que fazer. Então, assim, eu queria realmente ter o comentário aqui pra gente entender como que foi pra vocês esse episódio. E mais, né, amor? Além do comentário, pegou esse conhecimento, aplica. Não deixa de aplicar. Vou lá na empresa, vou aplicar e vou ver o resultado que vai me dar. Então, assim, ó, gente, às vezes vocês precisam também confiar, né, naquilo que a gente instrui vocês, e vai lá e aplica. Eu vou ter um resultado melhor. E compartilhar com outros amigos que são aí do setor de alimentação é fundamental também, né? Exato. E se alguém ficou com alguma dúvida também, né, coloca nos comentários que a gente responde. Que a gente vai ler todos eles, tá bom? Então, esse foi o episódio de hoje sobre a cultura do feedback. Bora escalar!